E o Tema Quente quer saber, o que é pior para o Rio de Janeiro? A milícia ou o narcotráfico? Acho que os dois, né? Acho que para o miliciano é pior. E você, dê a sua opinião, vote no site do programa. Envie perguntas pelo Twitter no @TemaQuente. E antes de começar a discussão, vamos às principais notícias do dia. Mudanças no imposto de renda. Receita Federal vai preencher a declaração anual de quem recebe salário de uma fonte só. O contribuinte ganha mais opções, poderá pagar os impostos federais com cartões de débito ou crédito e parcelar a contribuição previdenciária pela internet. Mais de 3 milhões de eleitores vão às urnas no Pará e rejeitam a divisão do Estado. A criação dos estados de Carajás e de Tapajós foi descartada por mais de 60% dos votos. Ontem à noite o resultado já era conhecido. Inflação de famílias de baixa renda acelera em novembro. Alimentos pesam mais no bolso de quem ganha menos. A inflação para as famílias que ganham até 2 salários mínimos e meio subiu 0,5% no mês passado. O dado foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O ex-presidente Lula chegou ao hospital hoje para mais uma sessão de quimioterapia prevista pelos médicos. Lula chegou ao hospital pela manhã e também passará por exames para saber se o câncer na laringe regrediu. Em janeiro, o ex-presidente fará sessões de radioterapia. Olá, eu estou aqui hoje à noite com o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Kenny. Obrigado por vir aqui ao Tema Quente hoje. E estamos também com o José Júnior, que foi estreante aqui no Tema Quente no primeiro dia com o ministro Paulo Bernardo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Kenny. Tudo bem? Obrigado por voltar. Vamos ter o Júnior aqui com a gente de vez em quando aqui. Deputado Marcelo Freixo, o senhor presidiu a CPI das milícias. Queria explicar para o telespectador o que é uma milícia. Então, as milícias são grupos liderados por policiais civis, militares, enfim, agentes públicos da área de segurança que dominam territórios específicos, dominam militarmente esse território, não a mando do Estado, mas para defender interesses privados, e dominam diversas atividades econômicas nesse território, como, por exemplo, transporte alternativo, distribuição do gás, gatonete, desvio de TV a cabo clandestino, fazem extorsão direta no morador. Em algumas milícias nós temos o serviço aí de agiotagem muito forte, sempre com poder de fogo muito grande, sempre com muita ameaça, sempre com muita extorsão, muita violência e com assistência. São sempre donos de centros sociais. É tipicamente um embrião de máfia, como a gente viu durante muito tempo na Itália, ainda hoje. É o que acontece no Rio de Janeiro e hoje se expande, lamentavelmente, é uma realidade nacional. A gente está com uma enquete no ar que pergunta o que é pior para o Rio de Janeiro, se a milícia ou o tráfico. Júnior, você que tem um trabalho nas comunidades carentes do Rio, na sua opinião, o que é pior para o Rio? Os dois. Tudo é ruim. Tudo é ruim. E hoje o problema das milícias não é só no Rio de Janeiro. Tem diferenças graves entre elas? Assim, tem. Mais danosas? Tem gente que acha que a milícia é mais desrespeitosa, até porque... Tudo é muito ruim. As milícias realmente têm uma metodologia diferenciada, né? Inclusive está acontecendo até uma discussão que algumas parecem começar a vender drogas, que era uma regra que antes não acontecia. Agora, o problema da milícia hoje não é só no Rio de Janeiro. Até o Globo fez uma reportagem muito ampla, muito grande. Na Bahia também está existindo. Isso. Parece que no Pará também. O Marcelo sabe mais do que eu, né? Pernambuco também. Então é um problema nocivo e danoso. Agora, qualquer atitude criminal, seja narcotráfico, milícia, é ruim. Freixo, o que é pior para o Rio, a milícia ou o tráfico? O Júnior tem razão, a gente não pode escolher que crime é melhor, que crime é pior. Crime é crime, o Estado tem que enfrentar. Agora, é verdade que o Estado não enfrenta da mesma maneira, porque são organizações diferentes, têm natureza distintas, uma age dentro do Estado, outra age fora, uma tem um nível de organização muito maior do que outra. O varejo da droga é um crime bárbaro, violento, mas é desorganizado. A milícia não, a milícia é crime organizado, é máfia, está dentro do Estado, tem projeto de poder. Então, as ações, a forma do Estado enfrentar o tráfico é completamente diferente da forma que o Estado tem para enfrentar a milícia. Agora, tem que enfrentar os dois, porque crime é crime. Agora, é uma impressão minha, ou eu vejo na imprensa, quando há reportagens sobre milicianos e traficantes, que os moradores, ao dar o depoimento, eles têm uma visão, vamos dizer assim, mais simpática para o traficante, dizendo que, de alguma maneira, o traficante cuida mais. Isso acabou? Há muito tempo. Muito tempo. Acabou. Mudou bastante. Isso era no passado. E essa visão? Como já teve o contrário também. Sim. Diga. Né? Não, de que também já teve uma época que diziam que o miliciano era um protetor. Era muito bom. Então, esse lado romântico já tem bastante tempo. O fato de o miliciano estar ligado a pessoas que deviam estar do lado da lei, né? Policiais e tal, e o traficante ser um fora da lei, isso contribui, assim, para o papel do miliciano ser pior, Júnior, do que o do traficante?
traficante está fora da lei. O miliciano pior, já teve ao nesse lado aspecto, da lei. nesse caso, sim, é muito pior porque ele é um agente do Estado, inclusive muitos deles são policiais. Então, nesse caso, eu acho que é muito pior, até porque tem uma carteira também, que acaba legitimando, infelizmente, algumas ações. A gente tem uma reportagem do Tony Vendramini, lá do Rio, sobre as milícias. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Medo, insegurança. Livres dos narcotraficantes, comunidades do Rio passaram a viver aterrorizadas por outro poder que também cresce na ilegalidade: as milícias. Em geral, esses grupos entram nas favelas com um discurso moralista e cobram uma taxa de proteção aos moradores, supostamente utilizada para mantê-los longe dos traficantes. Também passam a intermediar serviços como venda de gás, TV a cabo e transporte alternativo. Quem se recusa a pagar é ameaçado. Se a recusa for mantida, o morador pode ser expulso de casa, torturado ou até executado pelos criminosos. A quantidade de áreas dominadas por esses grupos, nos últimos 3 anos, saltou de 170 para 300. Mais de 150 policiais civis e militares já foram expulsos das corporações por envolvimento com milícias. Desde 2007, segundo dados da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, 629 pessoas foram presas. As milícias ganharam força ao ponto de eleger parlamentares. Os mais famosos são Natalino Guimarães, ex-deputado estadual preso sob acusação de chefiar a Liga da Justiça. Jerominho Guimarães, ex-vereador, irmão de Natalino. Todos estão presos em Campo Grande, onde aguardam julgamento. Pois é, a gente viu aí que o Freixo estava falando da politização, inclusive das milícias. A gente conversava um pouquinho isso antes do programa de hoje. Tem aqui o Luciano Enes no Twitter, aqui para o Tema Quente, Freixo. Perguntando para o deputado que presidiu a CPI das milícias o seguinte: deputado, queria que o senhor explicasse quais são as medidas não adotadas pelas autoridades que a CPI presidida pelo senhor requisitou. É mais fácil responder qual que foi adotada, né? Qual foi? Porque houve a prisão. Nós pedimos o indiciamento de 225 pessoas e pedimos a investigação de mais de 1.000 pessoas. Então, foi uma CPI que funcionou em 2008 e de 2008 para cá foram 590 prisões. As prisões, e elas são importantes, porque não foi prisão do pé rapado, foi prisão do deputado, do vereador, ou foi prisão da cabeça da milícia. Isso é importantíssimo, né? Agora, não basta, porque é máfia. Sendo máfia, se você só prende e não tira deles a estrutura econômica e territorial, no caso da milícia está absolutamente vinculada, você não resolve, porque de dentro da prisão você comanda o crime. De dentro da prisão você comanda crime mais simples. Imagina a milícia que tem um poder econômico enorme. Que medida importante não foi adotada? Por exemplo, tipificação do crime de milícia. O Congresso até hoje não votou. É uma das 58 propostas do relatório da CPI. Que a consequência prática é uma pena maior para o miliciano. Claro, um grande miliciano hoje, ele é preso por formação de quadrilha. Se você conseguir provar o envolvimento dele com um homicídio, que não é fácil, porque provar a autoria nem sempre a investigação leva a isso. Então tem que ter tipificação no crime de milícia. Você tem que fiscalizar a distribuição do gás, que é um braço importante. A Agência Nacional do Petróleo só tem 5 fiscais. Você tem que regulamentar o transporte alternativo para fazer com que as vans, né, ou seja, aquele transporte alternativo possa ser verdadeiramente alternativo. A Prefeitura não regulamentou até hoje e faz isso através de cooperativas todas na mão da milícia. Enfim, tem medidas para além da ação policial que não foram cumpridas e estão propostas desde 2008 no relatório. Aqui no Twitter, Júnior, tem uma pergunta do Domingos Ramin, dizendo o seguinte: estamos aqui com um político, e ele pergunta, eu queria ouvir você que é um representante da sociedade civil. Até para falar, não é qualquer político, não. Esse cara aqui é especial, ele é diferenciado. Ele tem um trabalho importante lá na CPI, inclusive está ameaçado de morte o deputado estadual Marcelo Freixo. Então vamos falar um pouquinho Isso como parlamentar, fala do trabalho que ele teve antes, né, de ser parlamentar. Um cara que tem um trabalho assim, nos presídios. O Marcelo, inclusive, para mim, é um grande inspirador. E é o entrevistado da Notícia no próximo domingo. Acompanhe que ele deu uma entrevista longa. Para o próximo domingo você vai ver na Rede TV. Mas, Júnior, a pergunta aqui é o seguinte: se houver vontade política no Rio, toda essa violência não acabaria? O que você acha, Júnior? Olha, assim, muita coisa melhorou no Rio. A gente não pode negar, né? Assim, eu posso te dizer que o Afro-Reg existe há 18 anos. Há 18 anos que eu frequento comunidades, favelas e presídios. Eu percebo uma mudança muito grande. Eu acho também que não é à toa que hoje o quantitativo de pessoas que nós tiramos do narcotráfico é muito grande. Eu acho também exatamente por isso. Eu acho que tem muita coisa ao que melhorar, ao que consertar, mas já existem políticas hoje também que já acabam colaborando para isso. Eu acho que, assim, aquilo que é ruim tem que ser denunciado, tem que ser criticado, mas tem coisas boas acontecendo também.
papel ali de cada esfera de poder, deputado Marcelo Freixo, em relação ao papel que pode ter no combate das milícias. Governo federal da presidente Dilma Rousseff, o que pode fazer e o que está fazendo? Algumas medidas concretas. Uma, já falei, que é a tipificação do crime de milícia, que depende do Congresso, mas, claro, o governo tem uma relação direta, uma articulação forte. Eu fiz esse pedido diretamente ao ministro da Justiça. Né? Aliás, 2 vezes, tanto ao Tarso Genro quanto agora ao Cardoso. A desmilitarização do bombeiro é um debate que a gente tem que enfrentar no Brasil. Porque, afinal de contas, o único lugar do mundo que bombeiro é militar e tem porte de arma é no Brasil. Não tem sentido bombeiro ser militar. Com todo o respeito que eu tenho, e é uma corporação querida da população, mas qual é o momento que nós precisamos do bombeiro que a arma se faz necessária? Nenhum. Né? Então, esse é um debate importante. Se você tira o porte de arma, você enfraquece pelo menos aquele setor minoritário dos bombeiros que possa ter envolvimento com a milícia. Então, esse é um aspecto concreto, né, tanto como a tipificação da lei, que depende do governo federal.